Espírito, em verdade te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor. Bom dia, amados irmãos. É com muita alegria e um pouquinho de vergonha que eu me apresento à igreja para fazer o prelúdio para o nosso culto de hoje. Infelizmente temos que fazer online devido a algumas suspeitas de coronavírus no nosso meio. Eu espero que todos estejam bem em suas casas. Para começar, eu gostaria de fazer uma oração para pedir a Deus a sua orientação no prelúdio. Vamos orar.
Grandioso Deus, poderoso Pai, te agradecemos, ó Deus, por podermos, Senhor, te louvar e te glorificar mesmo à distância, Pai, em nossas casas. E eu te peço, Pai, que estejamos unidos neste culto de hoje, Pai, mesmo à distância, Senhor. Esteja olhando por cada um, Pai, que faz parte dessa igreja, meu Deus. E ajuda-nos, Senhor, a seguirmos seus mandamentos e suas orientações, para que sejamos exemplos, Senhor, de Cristo nessa terra, meu Pai. E coloca, Senhor, as tuas palavras na minha boca, Senhor, para o prelúdio que agora eu apresento. Em nome de Cristo Jesus, eu oro. Amém. Queridos irmãos, eu tinha preparado um texto sobre zelo, na verdade, mas Deus colocou um outro texto em minha mente, que foi uma das coisas que eu orei, o exemplo. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em casa comigo, em Efésios 4, 22 a 32, e seguissem a leitura bíblica comigo. Por favor. Efésios 4, de 22 a 32, diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte, mas antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas antes a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de amor agradável a Deus. E sacrifício de aroma agradável a Deus. Irmãos, eu esqueci de mencionar Efésios 4, 22 a 32 e 5, de 1 a 2. E como a palavra de Deus nos diz, nós devemos nos despir do velho homem e a buscar imitar a Deus. E o que eu vejo entre os cristãos, isso é uma coisa que eu refleti na minha própria vida, se todas as minhas ações estão sendo um exemplo de uma pessoa que segue a Cristo, ou se eu estou vivendo de acordo com esse mundo, com o que eu aprendi na sociedade. E muitas vezes eu me pego sendo um mau exemplo cristão. E, infelizmente, quando eu penso nos meus amigos cristãos ou nas pessoas cristãs que têm destaque na mídia, não são os melhores exemplos que eu vejo por aí. Eu vejo também pessoas de outras religiões que nós sabemos que não seguem a Bíblia, dando melhores exemplos do que cristãos. E o próprio Paulo já nos alertava quanto a não sermos pedra de tropeço para os nossos irmãos. Se abrirmos nossas Bíblias em 1 Coríntios 10, 31 e 32, eis o que ele diz.
Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E no fim ele também fala no capítulo 11, versículo 1, tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Nosso modelo, nosso objetivo maior deve ser imitar a Cristo. É o que ele pediu para que nós fizéssemos. Nós temos que lembrar que nós representamos a Cristo nessa terra. Pensa nessa analogia, por exemplo. Se você vai numa certa empresa comprar um produto e um funcionário que representa aquela empresa te trata mal, o que você vai pensar dessa empresa? Você não vai falar mal do funcionário, você vai falar mal da empresa. E assim, quando a gente trabalha para uma empresa, a gente sabe que a gente está representando essa empresa, então a gente toma cuidado com tudo, com a roupa, com a nossa postura, com o que a gente fala, porque a gente quer o nosso emprego, a gente quer representar bem essa empresa. E com Cristo, a nossa responsabilidade é muito maior. Quando as pessoas veem a nós, elas julgam a Cristo, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso, muitas pessoas têm ódio de Cristo ou dos cristãos, porque elas veem os maus exemplos. Lembrem-se que os maus exemplos ficam na memória muito mais do que bons exemplos. Uma pessoa pode ter sido boa a vida inteira, faz uma maldade, é disso que as pessoas vão lembrar. Então, a gente tem que estar se policiando sempre, refletindo sobre o que nós fazemos. Só que nós precisamos buscar a santidade e a perfeição. Só que nós somos limitados. Deus sabe que nós não conseguimos alcançar a santidade ou a perfeição sozinhos. Então, Ele colocou o Espírito Santo em nós para que isso fosse possível, para que o Espírito Santo interagisse por nós. Então, nós precisamos sempre refletir nas nossas ações e pedir ajuda ao Espírito Santo, porque Ele possibilita que nós consigamos atingir aquele patamar que nós queremos atingir. Claro que nunca, com esse corpo limitado, alcançaremos o exemplo de Cristo, mas é o que a gente deve sempre buscar, porque Ele nos deu esse mandamento. Se abrirmos nossa Bíblia em Romanos 8, de 26 a 27, a palavra de Deus nos diz o seguinte, Romanos 8, de 26 a 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. O Espírito conhece a vontade de Deus e ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que nós deveríamos pedir a Deus. Eu gostaria nesse momento de convidar os irmãos a refletir sobre os seus exemplos na sua vida, para os seus vizinhos, para a sua própria família. Pode parecer que o mais importante é que nós demos exemplos para quem é de fora, para quem não é cristão, mas o exemplo dentro das nossas casas é tão ou mais importante quanto para as pessoas de fora, porque é no nosso lar que as novas gerações de cristãos são formadas. Então, é muito importante, tanto dentro quanto fora de casa, tentar imitar a Cristo. E não apenas nas suas ações, mas nos seus pensamentos, no mais íntimo, porque é dos pensamentos, é do coração que surgem as ações. Então, em tudo, peço orientação do Espírito Santo. Eu gostaria de pedir que os irmãos refletissem agora sobre o que nós temos errado, porque todos erramos, somos limitados, mas o Senhor é misericordioso para nos ouvir
e nos salvar. Então agora eu gostaria de convidar os irmãos para uma oração de confissão de pecados. Grandioso Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo Espírito que o Senhor colocou em nós e que conhece melhor do que nós, Senhor, quais são as nossas necessidades, Senhor, e nos orienta, grande Deus, a seguir o Teu exemplo, meu Pai, que grita quando nós pecamos, meu Deus. Te pedimos perdão, Senhor, pelos momentos em que fraquejamos, ó Deus, e cedemos aos desejos da carne, meu Pai. Te pedimos perdão, Senhor, quando nos enfurecemos e agimos impulsivamente, ó grande Deus, sem pensar, Senhor, em como isso vai afetar as pessoas ao nosso redor, meu Pai. Grandioso Deus, eu te peço, Senhor, que tenha misericórdia de nós, ó Pai, e com o Teu Espírito, ó Deus, impeça-nos, ó Pai, de tomarmos atitudes impulsivas, Senhor, mas que em tudo, Senhor, pensemos, ó Pai, em como Cristo agiria, Senhor, quais são os Teus mandamentos, quais são as Tuas orientações para aquelas situações, Senhor. Te pedimos perdão, Pai, por tudo quanto erramos e te pedimos ajuda, ó Deus, do Teu Espírito Santo, para reparar, ó Pai, o mal que nós já tivemos causado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, de agora em diante, meu Pai, a sempre refletirmos, ó Deus, e termos em mente, Senhor, o Teu desejo para nós. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Além de nos orientar a pedir em oração por perdão aos nossos pecados, Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, nos orientou a pedir em oração tudo o que nós desejamos. Se nossos desejos estiverem alinhados com o que Deus quer para nós, com certeza Ele irá realizar esses desejos e atender às nossas necessidades, como Ele diz em Mateus 7, de 7 a 8. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus 7, de 7 a 8. Assim diz a palavra de Deus. Mateus 7, de 7 a 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, se vocês possuem alguma súplica ou algo que desejam pedir ao Senhor, alguma coisa que querem trazer a eles, um irmão enfermo, doenças, se vocês querem colocar a Deus alguma necessidade que tenham no momento, eu convido os irmãos a novamente fazer uma oração de intercessão. Grandioso Deus, amado Pai, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Cristo Jesus, pedimos, Senhor, que interceda por nós, ó Pai, e atenda, Senhor, as nossas orações, Pai. Senhor, esteja, Pai, com os irmãos que necessitam, Senhor, de cura, meu Pai, ou de que necessitem, Senhor, da Tua ajuda, Senhor, para conseguir um novo emprego, Senhor. Esteja, meu Deus, com eles, meu Pai, e abra a porta, Senhor, para oportunidades que sejam ainda melhores, Senhor, do que aquelas que tínhamos antes, Senhor. Porque sabemos que as portas que o Senhor fecha, para cada porta fechada, outras serão abertas, meu Deus. Querido Deus, confiamos em Ti, meu Pai amado. Sabemos que cuida, Senhor, de cada necessidade nossa, de que nunca nos deixará passar fome, meu Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a agirmos como igreja, Senhor, e termos em mente, Senhor, que devemos nos ajudar, meu Pai amado. Não apenas, ó Deus, com bens materiais, Senhor, com alimentos, mas principalmente, Senhor, com oração, porque sabemos que a oração do justo é poderosa, Senhor, e que se orarmos com fé, o Senhor sempre nos atenderá. Querido Deus, o Senhor conhece, Senhor, nossas necessidades, nossos pedidos melhores do que nós. Se eles, ó Deus, forem da Tua vontade, realiza-os, Senhor.
Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos alinhados com a Tua vontade, Senhor, em primeiro lugar para a nossa vida, meu Pai. E isso te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, gostaria de pedir a bênção de Deus para a palavra que será dada pelo pastor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, de falar aos meus irmãos, Senhor. Que as palavras que saíram da minha boca sejam, ó Deus, dadas pelo Teu Espírito e impactem nossas ações, Senhor, para que não sejam apenas palavras, Senhor, mas que elas se tornem atos, ações, Senhor, nas nossas vidas. Querido Deus, te peço que esteja agora, meu Pai, com o pastor Almir, para que as palavras que saiam da boca dele também, Senhor, venham do Teu Espírito Santo e que transformem nossos corações, Senhor. Que nos ajudem, Senhor, a abrir nossos olhos para o que fazemos, Senhor, para nossas vidas, Senhor, para que não sejamos e não para que não tomemos ações, Senhor, que sejam provenientes desse mundo, meu Deus, mas que sejam ações, Senhor, que estejam alinhadas com o Teu reino, com a Tua vontade, Senhor, pois sabemos que não somos deste mundo, Senhor, mas pertencemos a Ti. Que o Teu reino seja prioridade, ó Pai, em nossas vidas e que a Tua missão seja o mais importante para nós. Torna claro, Senhor, para nós o que devemos fazer. Dê-nos oportunidades de falar de Ti, Senhor, e esteja conosco. Graças te damos pela oportunidade de louvar o Teu nome e que Ele seja louvado e engrandecido por todos, ó Pai, hoje e para todo sempre. Pois o Senhor é bom e o Teu amor dura para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, irmãos queridos. Mais uma vez estamos aqui no vídeo falando, passando para vocês mais uma porção da Palavra de Deus. Nós agradecemos a Deus pelo dia que Ele nos concede. Agradecemos a Deus pela vida que nos dá, pelas bênçãos que estaremos recebendo durante todo esse dia, a partir do momento que recebermos a Sua Palavra também, meu Pai. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos porque Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, nosso Salvador. Te agradecemos, ó Senhor, por todo o Teu amor, pela Tua misericórdia para conosco. Porque sem isso, sem o Teu amor, sem a Tua misericórdia, nada teríamos nessa vida e nada poderemos fazer sem que o Teu amor, sem que a Tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, sobre todos os aspectos do nosso pensamento, do nosso agir, do nosso fazer. Obrigado, Pai, pelo Teu carinho para conosco. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar de todo o nosso pecado e fazermos entender a Tua glória, o Teu poder e principalmente a Tua vontade e o Teu querer para as nossas vidas. Fale conosco nesse novo dia que nos concedes. Eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Queridos irmãos, eu agradeço a Deus por estar nesse momento falando de um texto que eu já comecei no domingo passado, de Isaías 55. Só que naquela ocasião eu falei dos versos 10 e 11. E hoje eu estou falando dos primeiros 3 versículos, né, de Isaías. Todo mundo sabe, todo mundo conhece quem foi Isaías, um grande profeta que viveu principalmente na época do exílio na Babilônia,
junto do reinado de Nabucodonosor. E ele viveu várias eras até a chegada da Pérsia, quando tomou a Babilônia, e a partir daí os judeus puderam voltar para Jerusalém. Mas durante esse período, mais ou menos nos anos 597 a.C., no reinado de Joaquim, os babilônios derrotaram os exércitos de Judá e conquistaram Jerusalém, né? E deportaram para a Babilônia uma primeira leva de exilados escolhidos de entre a classe dirigente de Judá. No entanto, esse primeiro grupo de exilados acreditava que o exílio não estava para durar e que rapidamente poderia regressar à terra. O profeta Jeremias, no entanto, desfez essas falsas esperanças, anunciando aos exilados que o desterro iria prolongar-se e convidando-os a refazer a sua vida na Babilônia. Ou seja, edifica casas, habite-as, fazem plantações, né, pomares, comei os seus frutos, casais, gerem filhos e filhas, né? Casai com os vossos filhos e as vossas filhas, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos em vez de diminuir. Ou seja, não fica com aquela esperança de que daqui um ano ou 2 anos estariam de volta para ajudar, não. Ele falou, não, a coisa vai ficar pior. Procurai o bem do país, para onde vos exilei, e rogai por ele ao Senhor, porque tereis que lucrar com a sua prosperidade. Está lá em Jeremias 29, dos versos 5 ao verso 7. Aos poucos, esses exilados acabaram de se adaptar à situação e por lançar as bases para uma permanência prolongada na Babilônia. Já em 586, deu-se uma nova catástrofe para o povo de Deus. Ou seja, Jerusalém foi novamente conquistada pelos babilônios e completamente arrasada. Os que tinham escapado da primeira deportação foram levados cativos para a Babilônia e juntaram-se aos seus irmãos exilados. Ou seja, os tempos do exílio foram tempos de desolação e sofrimento. Todas as referências que ele tinha quando estavam em Jerusalém, depois que foram deportados para a Babilônia, foram perdidas. Jerusalém, a cidade santa, estava reduzida a um montão de ruínas. A frustração pela humilhação nacional juntou-se às dúvidas religiosas. Deus será o Deus libertador, como anunciava a teologia e a catequese, né, de Israel, ou será um blefe incapaz de proteger o seu povo? Para alguns dos exilados, já nada mais importava, pois o quadro de referência que dava segurança ao povo tinha sido completamente subvertido, enquanto alguns continuavam a sonhar com a libertação e o regresso. Muitos outros deixaram de sonhar e lançaram as bases materiais para se enraizarem definitivamente na Babilônia. Então eles começaram a construir casas, começaram a regar a terra, começaram a constituir famílias e esqueceram praticamente da existência de Deus. O exílio prolongou-se, foi até 539 a.C., quando, o que eu falei no começo, o rei Ciro, rei da Pérsia, tomou a Babilônia e deu aos exilados a possibilidade de retornarem à sua terra de origem. É nesse contexto do exílio que aparece o Deutero Isaías, um profeta anônimo, cuja mensagem nos é oferecida nos capítulos 40 a 55, no livro de Isaías, e o profeta esforça-se para consolar os exilados, anunciando-lhes a libertação iminente, o regresso à terra, que está em Isaías 40, 48,
e a reconstrução de Jerusalém, que está em Isaías 49 a 55. Agora, o texto que nos é proposto como primeira leitura apresenta-nos as últimas palavras do livro da Consolação. E nós vamos ver agora, ele está em Isaías, capítulo 55, versos de 1 a 3. Diz o seguinte, essa versão é a versão que eu chamo a versão de Peshitta. O que é Peshitta? É uma tradução, né, do aramaico para o português, não do grego, a tradução do aramaico para o português, que era a língua utilizada por Jesus Cristo na época dele. Ó, todos os sedentos, ide às águas, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e tomai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Porque gastastes o dinheiro no que não é pão, e trabalhais para que não o satisfaz? Escutai-me com toda atenção, e comereis o que é bom, e vossa alma se deleitará com manjares. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim, escutai, e vossa alma viverá. Então farei convosco um pacto eterno, a fiel misericórdia de Davi. O profeta convida os exilados a cumprirem o novo êxodo, deixando a terra da escravidão, dirigindo-se ao encontro da terra da liberdade. Jerusalém nova, a nova Jerusalém que Deus vai reconstruir com seu povo. Aí Judá redescobrirá o Deus libertador, que derrama sobre o seu povo, gratuita e abundantemente, a justiça, a prosperidade, a abundância e a paz sem fim. O profeta representa esse quadro de salvação através da imagem de um banquete em Jerusalém, à volta da mesa de Deus. Esse povo sofredor, desolado, carente, faminto, encontrará trigo, vinho, leite e manjares suculentos. Será fácil, depois de 40 anos de exílio, deixar a relativa segurança da Babilônia, enfrentar a terra toda devastada? Esse era o contexto daquele momento. Quando Ciro tomou a Babilônia e falou: povo judeu, vocês podem voltar à sua nação, e eles ficavam: e agora? Tudo que nós fizemos, tudo que nós plantamos, as casas que construímos, as famílias que nós constituímos, nós vamos ter que levar tudo isso para Jerusalém e começar tudo de novo. Começou a entrar essa dúvida, começou a pairar sobre os exilados que estavam na Babilônia. Será fácil, né? Deixar a relativa segurança da Babilônia e enfrentar uma terra devastada e começar tudo de novo? Claro que não. Muitos exilados, correspondendo às palavras do profeta Jeremias, construíram as suas casas e refizeram as suas vidas. Lançaram as suas raízes no solo babilônico e consolidaram existências tranquilas e cômodas. A referência que a palavra de Deus no versículo 2 fala em gastar dinheiro, né? Naquilo que não se alimenta, e o trabalho naquilo que não sacia, parece dizer respeito ao fato de muitos exilados, né, pretenderem continuar na Babilônia, em lugar de arriscarem o regresso a uma terra desolada e aparentemente sem futuro. O profeta adverte: é preciso ter a coragem de arriscar, de se desinstalar, de partir ao encontro do sonho. Aqueles que forem capazes de sair dos seus esquemas para abrirem o coração ao seu dom, Deus vai oferecer a forma gratuita e incondicional a vida em abundância e a felicidade infinita. Mas a esses que estão dispostos a deixar as suas certezas e seguranças para partir ao encontro do seu chamamento, Deus oferecerá uma aliança eterna, que nada nem ninguém
poderá romper. É o que ele fala no verso 3. Quem aceitar esse dom que Deus oferece encontrará aí a água que mata a sua sede de vida e o alimento que sacia sua fome de felicidade. Viverá uma relação nova com Deus e integrará em definitivo a comunidade do povo de Deus. Vocês estão vendo e estão percebendo nesse texto de Isaías mais ou menos o projeto que Deus tem para o povo de Deus. E já em Isaías, nos anos 589 a.C., Deus já falava sobre o seu plano do futuro. Deus já falava da sua nova Jerusalém. Deus já falava da Terra Santa, em que todos aqueles que ouvissem o seu chamado estariam com ele nesse grande banquete. E quando ele fala aqui no verso 1, diz assim: ó, todos os sedentos, ide às águas, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e tomai vinho, e leite sem dinheiro e sem preço. É mais ou menos o que Jesus Cristo fala lá em Mateus 6, Mateus 5, versículo 6. Ele fala assim: bem-aventurados ou felizes os humildes, ou felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Isaías já falava isso nos anos 589 a.C. E Cristo usa esse mesmo termo para falar do projeto de Deus para o povo de Deus. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E a gente pode até usar o que João fala no capítulo 4, versículo 14, diz o seguinte: mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Da mesma forma que Jesus, quando chama: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ora, é evidente que ele está dizendo no sentido espiritual das coisas. Mas Deus está mostrando que todo aquele que ouvir o seu chamado, todo aquele que estiver junto a ele, com ele, ouvirá o seu chamado e gozará juntamente com ele na Terra Santa. No verso 2 do capítulo 55 de Isaías, diz assim: porque gastaste o dinheiro no que não é pão, e trabalhais para o que não satisfaz? Escutai-me com atenção, e comereis o que é bom, e vossa alma se deleitará com manjares. Aqui no João 6,27 diz assim: trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus o Pai o assinalou com seu selo. Ou seja, não adianta porque gasta o dinheiro daquilo que não é pão. Se a gente for trazer isso para a nossa vida atual, gastar dinheiro nas coisas que não devem ser gastas. Nós estamos numa época de pandemia, estamos praticamente dentro de casa. Algumas pessoas que estão dentro de casa nessa pandemia tiveram que ser mandadas embora, perderam seus empregos. Isso, o dinheiro que eles recebem, o fundo de garantia, né? Como é que chama? O salário-emprego, né? Emprego. Mas todo esse dinheiro que você recebe depois de ser mandado embora, em vez de você gastar em besteiras, em gastar em, sei lá, em viagens, ou comprar um carro novo, trocar aquele carro que você tinha por outro carro, não. Guarde esse dinheiro, gaste somente naquilo que for necessário, porque a gente não está sabendo o que vai acontecer depois. Então muita gente não está percebendo isso.
Muita gente está querendo gastar o que tem agora para depois pensar que vai conseguir arranjar um novo emprego. Eu creio que vai ser muito mais difícil arranjar um novo emprego do que atualmente. Nós estamos numa época em que o emprego vai ser mais difícil. Nós estamos numa época em que somente aquele que conhece, sabe programar, sabe usar a parte do sistema tecnológico é que terá emprego. Porque os outros empregos vão cada vez mais diminuindo. Hoje, o engenheiro civil, por exemplo, quando ele tem o sistema chamado, acho que é BIM, se o sistema chamado BIM, o sistema faz o cálculo inteiro, faz o projeto inteiro, calcula até o custo de quantos sacos de cimento vai usar, calcula quantos tijolos vão usar, calcula tudo, deixa ele tranquilo e ele somente apresenta esse projeto para a empresa e a empresa começa a construir. Ele não faz mais nada. Antigamente, na época da minha esposa, que era engenheira civil, ela tinha que ir para a prancheta, e na prancheta fazer os desenhos, fazer os projetos, depois de fazer o desenho e o projeto, fazer maquete para mostrar para o seu cliente como deveria ser o imóvel que ele estava querendo adquirir. Hoje não precisa. Hoje o próprio sistema faz tudo isso e num computador chamado 3D ele compila o projeto em 3D, né? Já sai o croquete inteirinho, mostrando como deve ser o imóvel e até decorado, ou seja, com as suas decorações, com os tipos, estilos de imóveis que ele pode ter naquela casa. Só precisa de uma pessoa que vai fazer isso, porque o sistema vai fazer tudo. As fábricas estão cada vez mais substituindo o homem pela tecnologia. Então somente vai ter um homem que vai apertar o botão de ligar e desligar, porque o resto é a máquina que faz com maior perfeição. Os cirurgiões hoje já estão utilizando os modos científicos, fazendo as operações via instrumentos científicos, tecnológicos, e não precisa mais ele estar lá dentro mexendo, e sim a máquina vai estar mexendo por ele. Ele somente vai fazer as referências para que a máquina faça o que ele quer que faça. Então, hoje em dia, cada vez mais as coisas estão sendo substituídas pelas máquinas, pela alta tecnologia, e possivelmente muita gente vai sofrer e sofrer demais. Mas é a essas pessoas que Jesus Cristo fala: vinde a mim os que estão oprimidos e cansados, pois eu vos aliviarei. Sim, Ele está chamando você para uma missão que Ele quer que você esteja falando de Deus, falando do Evangelho, falando dessa nova vida, falando dessa nova terra, dessa nova Jerusalém que está prometida desde o início dos tempos até hoje, para que nós tenhamos condições de estarmos com Ele num grande banquete, glorificando o seu nome, dando glórias a Deus pelo seu amor, pela libertação que Ele nos concede, porque nós sabemos que não vai faltar mais água, não vai faltar alimento, não vai faltar mais vinho, não vai faltar mais leite. No terceiro verso ele fala assim: inclinai vosso ouvido e vinde a mim, escutai a vossa alma e viverá. Então farei convosco um pacto eterno, a fiel misericórdia de Deus. Esse pacto eterno, eu peguei dois versículos que estão lá em Mateus 26, 28, o primeiro fala assim: pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.
Em Atos 13:34 diz: e que Deus o ressuscitou dos mortos, sem que conhecesse a decomposição. Foi dito desta maneira: realizarei para vós as santas e fidedignas promessas feitas a Davi. Ou seja, desde a promessa que foi feita ao povo judeu, desde Abraão, onde Deus fez a sua promessa, ele está sendo cumprida em Jesus Cristo. Então, quem é que aceitar esse dom que Deus oferece, encontrará aí a água que mata a sua sede de vida e o alimento que sacia a sua fome de felicidade. Viverá uma relação nova com Deus e integrará em definitivo a comunidade do povo de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. Fale com Ele, ouve a sua voz e pratique-a. Pois esses são os dois verbos que Ele quer que você faça: ouvir e praticar. É a sua palavra que nos foi dita nesse momento. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento em ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, pois tu falasses aos nossos corações. Fique com todo o teu povo, guarda-os em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém.